tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal a serviço da administração, já deixar seu like, seus comentários, não esquecer de ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos programas, dos nossos conteúdos em primeira mão e, claro, para você também seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Nesta edição do ADMcast, eu tenho o prazer de receber o ganhador do prêmio Administrador Emérito 2024, o professor Hidalberto Chiavenato. Esse prêmio, gente, é a maior honraria que o CRA São Paulo oferece e eu tenho o prazer de receber aqui o professor Hidalberto Chiavenato, autor, palestrante, uma das maiores referências no estudo da administração no Brasil e também foi por muitos anos conselheiro aqui do CRA São Paulo. Um grande prazer recebê-lo aqui, professor, e parabéns. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito em ter esse tipo de contato novamente, não só com o CRA, participei muito da equipe dele, e agradecer toda a equipe do CRA, não só o presidente, os conselheiros, mas essa equipe prodigiosa que trabalha aqui. Não, nós já estávamos com saudade do senhor, professor, que faz parte aqui do nosso canal, já participou de vários conteúdos, né, professor? Um grande prazer tê-lo aqui novamente num momento tão especial, né, quando o senhor recebe a maior honraria, como eu falei, do CRA São Paulo, o Prêmio Administrador Emérito. Eu tenho muito a agradecer. Maravilha. Afinal de contas, eu estou recebendo uma homenagem maravilhosa, da qual eu me sinto muito orgulhoso e humildemente, digamos assim, satisfeito. A gente vai falar mais sobre ela mais para frente do nosso programa. Agora eu vou iniciar aqui, primeiramente, perguntando ao senhor. São mais de 53 livros lançados, uma carreira dedicada, né, à educação. Primeiramente, eu gostaria de saber como surgiu o interesse, né, pela área da administração, principalmente para a produção, né, de conteúdos, para formar tantas gerações como o senhor formou e forma, né, ao longo de tantos anos dedicados. Sim. Bem, na realidade, eu comecei na administração um pouco tardiamente até. Eu vim para a capital para fazer música. Olha. Era pianista e queria ser regente de orquestra. Que imagina. Maravilha! E aí o que aconteceu? Foi ao conservatório e não existia o curso para isso. A minha preocupação foi o que fazer. Escolhi a USP e fiz pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras. Sim. Terminei o curso, fiz um pós-graduado em Psicologia da Educação. Depois, eu tive uma experiência profissional em Psicologia Aplicada. Mais adiante, eu fui convidado por uma empresa para ser um gerente da área de recrutamento e seleção de pessoal. Depois agreguei também a área de treinamento. Era uma empresa que tinha cobertura nacional em todas as capitais do país. Era listas telefônicas brasileiras. Então lá eu comecei nessa área, passei logo a gerente de recursos humanos, mais adiante diretor de recursos humanos, passei a fazer parte do conselho de administração da entidade. Aí o governo terminou com o contrato nacional de listas telefônicas e acabou. Eu fui trabalhar numa empresa como gestor, digamos assim, da área de desempenho das pessoas. Eu ampliei para desempenho organizacional. Mais adiante, eu fui trabalhar na Brinquedos Estrelas. Comecei lá como diretor, gerente de recursos humanos, passei a gerente de marketing, voltei à área de recursos humanos e cheguei a ser diretor e componente vamos dizer assim, da consultoria administrativa. A Estrela não foi muito bem, ela era uma empresa muito grande e tinha, vamos dizer assim, a possibilidade de vender também para o exterior. Mas
aconteceu que o governo diminuiu o imposto de entrada de brinquedos. Sim. E aí, então, nós passamos a disputar com brinquedos chineses. Sim. E não dava. Eu chamei o conselho de administração, era um conselho de pessoas muito velhas, e eu dizia, olha, nós não podemos competir, não temos condição. Por quê? Porque a empresa não tinha feito, digamos assim, a manutenção Sim. de toda a parte tecnológica dela. Então, nós não tínhamos condição de competir. Então, me disseram, o que nós vamos fazer? Eu falei, então, ao invés de lutar contra, vamos dizer assim, o adversário, vamos nos unir, chinês, vamos colaborar com eles. Aí me perguntaram, mas vamos fechar a fábrica e transformá-la num grande, vamos dizer assim, depósito de produtos importados, né? E foi que não quiseram. Mas como transformar nossa fábrica num grande, né, depósito de produtos importados? O resultado, eu saí da empresa por causa disso, e logo em seguida a empresa simplesmente teve que ser vendida a preço, digamos assim, de banana. A maioria dos livros do senhor são dedicados ao assunto de gestão de pessoas, RH. Sim. Como é que surgiu, né? Como é que surgiu o interesse por escrever livros? Veja bem, eu me preocupei muito com a administração. E não só a administração de empresas, mas a administração de organizações. Uhum. A empresa é um tipo de organização. Aconteceu uma coisa muito simples. Não existe empresa ou organização sem pessoas. Então, para que uma administração possa caminhar bem, é necessário que você também prepare as pessoas para isso. Daí, então, surgiu o meu primeiro livro de administração de recursos humanos. Mais adiante, eu pensei, pessoas não nasceram para ser administradas, mas lideradas. Aí eu tirei uma administração e fiz um livro de recursos humanos. Sim. Hoje esse livro deve estar na 13ª edição, atualizado para os tempos atuais. Sim. Não fiquei satisfeito com isso. Eu achei que pessoas não são recursos, pessoas são gente. Então eu comecei a pensar em outros temas, né? Mudei o livro para gestão de pessoas. E também, novamente, veio a dúvida, depois de algumas dúvidas. Uhum. Certo? As pessoas não são administradas, elas devem ser lideradas, e, portanto, elas têm que ter um grau de autonomia razoável. Sim. Dentro de uma empresa para poderem trabalhar muito melhor. Com certeza. E exatamente surgiu, então, a possibilidade de transformar a gestão de pessoas, que continua com esse nome, em gestão do talento humano. E o que significa isso? Diferenciando, digamos assim, não as pessoas, mas os talentos que elas têm. Então, elas devem ser empoderadas, alavancadas, motivadas e lideradas. Maravilha, professor. Conta pra gente como é que é esse momento, né, de escrita, como é que o senhor se prepara, quanto tempo o senhor fica debruçado, né, num projeto como esse? Bom, os primeiros levaram alguns anos. E serviram de apostilas nas universidades em que eu lecionava. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, eu aprendi a trabalhar com mais velocidade, digamos assim. Então, a partir daí, eu comecei a produzir muitos livros. E, ao mesmo tempo, dar aulas, palestras em todos os lugares da América Latina, fora dela também. Então, a minha preocupação era, além do livro, as palestras que a gente dava, com muito sucesso até naquela época. Hoje o senhor acha que as empresas estão com um olhar mais humanizado em relação às pessoas, aos colaboradores? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Isso aumentou muito e vem aumentando cada vez mais. O capital humano de antigamente, hoje, se ele bem trabalhado, ele pode ser um capital intelectual dentro da empresa. Ou seja, você está usando não só a habilidade, a capacidade da pessoa em fazer, mas também em pensar. Você
criar uma inteligência competitiva dentro da empresa, uma inteligência, digamos assim, coletiva, né? Em todos os níveis. Antigamente isso só acontecia na cúpula, depois passou para a área intermediária, tática. E agora nós estamos pensando em fazê-lo muito, e muitas empresas estão fazendo com muito sucesso, trabalhar também com nível operacional, ou seja, transformar o nível operacional numa inteligência coletiva também. É isso que está acontecendo. Com isso, você tem uma administração muito melhor. Que bom ouvir isso. Então, o senhor está otimista, né? Muito otimista. Com a atual gestão aqui das empresas no Brasil. Acredito que mundialmente o senhor também esteja acompanhando, mas aqui no Brasil o senhor acha que a gente está alinhado, né? Algumas empresas estão mais avançadas, outras ainda estão tentando chegar lá. E sobre a tecnologia? A gente vai falar sobre tecnologia, a gente sempre traz aqui, professor, esse assunto, porque ele está em tudo. A tecnologia está em tudo. E a gente agora com a inteligência artificial está cada vez mais na nossa rotina, exatamente, né? Como é que o senhor está acompanhando esse impacto da inteligência artificial, da tecnologia, principalmente nessa área da gestão de recursos humanos, de capital humano? Veja só, a tecnologia é um fator de produtividade, de avanço, de criatividade, etc. Mas sem as pessoas, ou seja, sem aquele capital intelectual para trabalhar com essa tecnologia, ela pode não prestar tantos serviços para a organização. Então, você precisa preparar as pessoas adequadamente para saberem aplicar aquela tecnologia. Sim. Né? E isso é importante. Hoje, a tecnologia está invadindo, né? A inteligência artificial também está invadindo as empresas. E a gente nota que isso tudo é para servir o quê? O capital intelectual da organização. Bom, professor, num passado não tão distante, professores e livros eram as principais formas de aprendizado. E atualmente, com a tecnologia, a gente vê internet, inteligência artificial dividindo espaço, né, no aprendizado com os senhores, com professores, com livros. E aí vem a minha pergunta, eu gostaria de saber como é que está sendo esse momento onde vemos tudo isso encaixado em prol do conhecimento. O que é que se ganha e o que é que se perde, né? Nessa nova formatação, nessa nova forma de aprendizado? É uma relação assim, mútua. As pessoas usam a tecnologia e a tecnologia facilita o trabalho das pessoas. Mas você precisa sempre adequar as pessoas. As novas tecnologias estão surgindo. E acontece uma coisa importante. A tecnologia é uma das fontes de transformação e mudança do mundo organizacional. Então, o que acontece você precisa pensar exatamente como a tecnologia pode ser aprendida pelas pessoas e aplicada por elas. A tecnologia sozinha requer, vamos dizer, um componente humano para poder fazer funcionar adequadamente. Você pode ter uma tecnologia avançadíssima. Se não houver pessoas adequadas para utilizar, né, você tem uma tecnologia que não faz sentido para a empresa. Nem resultado. É verdade, professor. Bom, vamos falar de ENCOAD, né? O senhor que faz parte aqui da nossa casa, da Casa do Administrador do Conselho Regional de Administração, já acompanhou várias edições do ENCOAD. E esse ano o nosso assunto foi como o administrador pode tirar do papel as ações, as práticas, né? Como é que o senhor vê essas 3 letrinhas hoje na gestão, né? A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de governança, a gente está falando de social. Como é que o senhor está acompanhando isso? Veja só, as empresas antes estavam preocupadas com lucro, antigamente, né? Aos poucos ela ficou preocupada com o cliente, o comprador dos seus produtos ou serviços. Agora a coisa está ampliando, ou seja, essa visão organizacional ela está passando vamos dizer, a uma porção de fatores externos a ela. Então, o que acontece? Ela tem que pensar muito
no que ela está fazendo no ambiente natural da empresa, vamos dizer, ao seu redor. Ela tem uma responsabilidade. Ela retira desse ambiente natural tudo o que ela precisa, em muitos casos, né? Então, ela precisa, ao invés de só buscar o interesse dela, também aplicar nessa área de uma forma a melhorar o mundo ao seu redor. Aí tem um outro aspecto. Não se trata apenas de tratar do cliente, mas a empresa tem uma responsabilidade com todos os stakeholders, né? Desde a governança, e é um aspecto componente, né? A governança, afinal de contas, é que determina os objetivos, as metas a alcançar, né? Enquanto, digamos, o corpo diretivo da empresa, subordinado àquela governança, tem que aplicar de uma forma realista todas as metas, objetivos e tudo mais que vem lá do Conselho de Administração. Aí, então, você tem uma série de coisas. Você tem que ter governança corporativa, você tem que ter uma atividade operacional, digamos assim, da empresa e o cuidado com o ambiente ao seu redor. Melhorar o mundo, não só no aspecto de tecnologias, de produtos e serviços, mas também de cuidar do ambiente natural, que é uma obrigação de toda a empresa. Isso mesmo, professor. E a gente está vivendo tantas situações, né? Questões de crise climática, questões de divisão de renda, que a gente vê países ainda passando por muitas necessidades, né, professor? A gente precisa colocar essa pauta também na área da organização das empresas, né, também, professor? A empresa hoje, a organização em geral, ela tem uma série de direitos, mas também tem uma série de coisas que ela precisa deveres, fazer. Né? Então, ela deve cuidar do ambiente, deve cuidar da sociedade ao seu redor e, principalmente, pensar internamente no que ela pretende, vamos dizer assim, criar e entregar valor à sociedade. Sim. Através daquilo que ela faz. É isso aí. Isso é uma coisa muito importante. A empresa, a organização, é hoje uma geradora de valor, que ela entrega esse valor não só para a sociedade, mas também para todos os demais stakeholders envolvidos no seu trabalho. E que bom que o senhor falou essa palavrinha que é de difícil pronúncia, stakeholders, mas é tão importante, porque eu vou trazer aqui uma conversa que nós tivemos, professor, em 2019, aqui nesse canal, inclusive, vamos colocar aqui no card para as pessoas que não assistiram poderem acompanhar. Eu fiz para o senhor a seguinte pergunta: para onde ia a administração? E lá em 2019, o senhor me respondeu que as decisões empresariais estavam mais próximas da base da organização, havendo uma integração maior entre os setores, os stakeholders, né, seguindo equipes e assim por diante. Sim. Gostaria de saber se o senhor mantém ainda essa resposta, se eu perguntar hoje para onde está indo a administração. Bem, da desburocratização da empresa, hoje nós estamos passando para um papel muito mais amplo das organizações. Ou seja, elas não estão só preocupadas com os stakeholders, né? Os investidores, vamos dizer assim, e todo o demais clientes, né? Fornecedores, tudo mais. E as próprias pessoas que nelas trabalham. Mas hoje a empresa está muito, muito preocupada com o seu futuro. E nós sabemos que muitas empresas nem sequer fizeram alguma mudança, alguma transformação nas suas atividades. E a gente começa a pensar, elas não estão preparadas para um futuro próximo ou remoto, nem um pouco. Ou seja, é fazer o aqui e agora e planejar para o ano seguinte. Isso é muito pouco. Hoje as empresas têm que pensar em como será a sua atividade no futuro. O futuro é instável. Praticamente é uma surpresa. Sim. Né? E esse futuro vem não só da tecnologia mais avançada, mas também de outras mudanças sociais, econômicas, políticas, etc., que estão acontecendo. Né? E o mundo ao redor.
Então, são empresas que estão, digamos assim, totalmente despreparadas para aquilo que vai acontecer no futuro. Não se trata de adivinhar o futuro, mas o importante hoje é uma empresa começar a pensar em se flexibilizar. Primeiro aspecto. Segundo, adaptar as coisas que vão acontecendo continuamente. Terceiro lugar, se preparar, né, para aquilo que poderá ou não acontecer no futuro. Então, a gente chama isso de planejamento estratégico, que é um livro também que eu e Sapiro escrevemos, e o Instituto Cavenato tem até um curso a respeito. Não, eu tenho até uma história para contar para o senhor. Eu até contei para o Lucas, que esteve aqui conosco, que está até aqui acompanhando a nossa entrevista. Sim. Eu não sou administradora, sou publicitária e jornalista por formação. Sim, mas na faculdade de publicidade, o livro do senhor de planejamento estratégico era um dos mais requisitados. E fazia fila na biblioteca, porque a gente era a nossa Bíblia. Quando a gente deu planejamento estratégico, era a nossa Bíblia. Então, eu quero deixar aqui registrado. O senhor falou de planejamento estratégico, eu lembrei dessa passagem. E assim, tem sido uma experiência muito importante aqui para mim, desde quando eu cheguei aqui no CRA, ter esse contato com o senhor. Porque para nós que estudamos a área de gestão, a área de comunicação, ter a presença do senhor nessa produção muito ativa, ainda fazendo muitas coisas em prol do desenvolvimento, não só da administração, mas da gestão, né, do nosso país de uma forma geral, é um privilégio muito grande. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado essa minha aspas aqui, bem singela, e aproveitar e perguntar para o senhor como é que está sendo o recebimento dessa homenagem, né? Anos dedicados ao desenvolvimento da educação, da gestão do nosso país. Como é que o senhor recebeu essa homenagem aqui do CRA São Paulo? Para mim é uma grande honra. Olha, grande mesmo, enorme, em ter esse reconhecimento pelo CRA de São Paulo. Para mim é uma alegria muito grande. Eu me sinto muito satisfeito por isso e vejo que todo o trabalho anterior que eu tive está sendo recompensado por essa homenagem maravilhosa que eu estou recebendo. Estamos na 43ª edição do Prêmio Administrador Emérito, né, que foi iniciado em 1982, e o senhor é o nosso homenageado esse ano. Estamos gravando, inclusive, no dia dessa homenagem. Então, fica aqui, mais uma vez, meus parabéns em nome de todo o CRA, de todos os profissionais registrados, que, inclusive, é um prêmio escolhido pelos profissionais registrados, né, do CRA São Paulo. Então, é um público que está participando efetivamente, diretamente dessa premiação. Então, é um reconhecimento de uma classe. Então, professor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, antes da nossa dica de leitura, eu gostaria de saber o seguinte: como eu falei, o senhor continua produzindo, né, fazendo palestras, produzindo livro. O que é que o senhor pode falar para a gente de próximos projetos? Bem, há um tempo atrás, um filho meu criou um Instituto Cavenato. Esse instituto, ele é responsável por uma série de, vamos dizer assim, de serviços, de trabalhos, né, dedicados à sociedade. Esse meu filho faleceu e o filho dele, Lucas Cavenato, assumiu o comando do Instituto Cavenato. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Ou seja, se você entrar na internet, você vai encontrar muita coisa apresentada até pela internet. Conhecimento que nós não estamos preocupados com livros propriamente dito, mas com pessoas que necessitam conhecer alguma coisa a respeito da administração, mesmo não sendo administradores, vejam só. Então, o Lucas está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Ou seja, ele está, digamos assim, deixando bastante claro à sociedade que a administração e a área de gestão humana
conjunta, porque não existem organizações sem pessoas. Então, esse entrelaço entre essas duas coisas passa a ser uma coisa importantíssima, né? Porque falar de administração, no fundo, é falar de um conjunto de pessoas que formam qualquer tipo de organização, apesar de tecnologia, inteligência artificial e uma porção de outras coisas mais avançadas que estão surgindo dia a dia. Esse também é um fator de mudança, né? Você não tem só a mudança, digamos, no contexto ambiental, né? Mas também nessa parte, que é muito importante. Então, as empresas de hoje serão diferentes amanhã. Provavelmente muita tecnologia e muito aprendizado da parte do componente humano. Sim. Isso é muito importante. Uma coisa não pode ser bem aplicada se não houver uma melhoria nessa outra parte. Entende? Então, é muito importante pensar em como preparar também as pessoas e não só as organizações para esse futuro que está chegando aí com uma rapidez incrível. Exatamente. Isso das pessoas significa o quê? Um aprendizado ao longo da vida e não só na escola. O senhor que é um mestre, né, do planejamento, a gente vê muitos convidados e convidadas aqui falarem que é impossível hoje fazer um planejamento estratégico muito extenso, muito por conta da tecnologia. Pós-pandemia também exigiu muito, né, essa mudança. Como é que o senhor vê esse planejamento estratégico que muitas vezes não chega a 6 meses, né, a depender do negócio? Verdade. Como é que o senhor vê isso? Como é que as empresas podem conseguir se adaptar a isso de uma forma eficiente? Até um tempo recente, as empresas faziam um planejamento estratégico dimensionado para 5, 10, até 30 anos, muitas delas. Aquelas grandes empresas com uma infraestrutura muito cara. Então, o que está acontecendo hoje? O planejamento estratégico é um planejamento adaptativo. Ou seja, você monta aquele esquema todo com uma adaptabilidade, com uma flexibilidade muito grande, porque no contexto que vai mudando, ele também está mudando, entende? Ele está começando a ter horizontes que ainda não surgiram, mas como se preparar para que eles possam aproveitar as oportunidades e evitar os riscos dessas mudanças que estão acontecendo. É uma loucura. Sim. Sem dúvida. Então, muita empresa ainda está trabalhando nos moldes antigos de planejamento estratégico, como se o futuro fosse estável, né? Tranquilo, e não vai ser. A gente está sabendo hoje que o planejamento estratégico tem que ser adaptativo. Ele tem um feedback, né, das mudanças que estão acontecendo e vai acompanhando aquele feedback, entende? E ter uma visão de futuro. Através daquele feedback, a gente sabe para onde está, vamos dizer, as mudanças. Não é adivinhação, é preparo mesmo, né? Exatamente. Como se você ganhando um avião de pequeno porte. Né? Você passa por uma nuvem, mas você sabe o que vai acontecer depois da nuvem. Na administração, isso não é bem o que acontece. Você não sabe como será esse futuro, né? A médio ou longo prazo, principalmente. Então, você tem que ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, tá certo? Esse ajustamento contínuo, para ir você acompanhando e se preparando cada vez mais para o futuro. Muitas empresas ainda não estão fazendo isso. Esse tem sido o grande desafio que o senhor encontra por aí, assim, nas palestras, nos encontros, essa questão da adaptabilidade? Há muitas empresas que não estão preparadas para isso. Então, o meu receio é o que vai acontecer com essas empresas. Não no longo prazo, mas até no curto prazo. Sim. Entende? Se elas não souberem se adaptar, né, se flexibilizar, digamos assim, se preparar para um futuro, olhar um pouco mais para frente e não para o presente e nem tanto para o passado. Bom, professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, vou pedir a nossa dica de leitura. O senhor preparou alguma coisa para a gente? Pode ser um dos seus livros, mas também pode ser uma dica que o senhor queira compartilhar, que tenha impressionado, emocionado. Eu diria que o Instituto Renato está fazendo um trabalho maravilhoso. Só como um exemplo, ele está tendo mini cursos que eu tinha preparado
e com colegas meus, esses cursos estão disponíveis no canal do site do Instituto. Então, a dica do senhor são os conteúdos que estão disponibilizados no site. Principalmente cursos, vamos dizer, de pequena duração, artigos que a gente está fazendo, e principalmente um curso sobre planejamento estratégico. Maravilha. Temos até isso. Maravilha, professor. Estamos vendendo esse curso até fora do Brasil, por incrível que pareça. Por que por incrível que pareça? Porque a gente está aqui diante de um mestre. Mas conhecimento não tem fronteira, né, professor? Conhecimento é verdade. Mas é um curso que ensina a pessoa a pensar a longo prazo, mas com feedback sempre atualizado ao longo desse longo prazo, entende? É uma coisa adaptativa, exatamente para seguindo as mudanças, né? E se antecipando a futuras mudanças plausíveis, possíveis. Então você não tem um caminho reto, o único caminho como tinha o antigo planejamento estratégico. Hoje você tem uma abertura enorme. Pode acontecer alguma coisa aqui ou pode acontecer alguma coisa ali, entende? Essa flexibilidade, adaptabilidade rapidíssima, nesse tempo rapidíssimo de acontecer. Tudo muito acelerado. Exatamente. Né? Esse é o aspecto mais importante. Preparar as empresas para o futuro. Aquelas que não sabem fazê-lo, provavelmente vão ter, infelizmente, que fechar as portas. Nossa, vamos torcer para que isso não aconteça. Se você é um empresário, se você é um empreendedor, siga, como é que eu posso dizer, as dicas do professor Chiavenato. Inclusive, o nosso programa hoje eu posso considerar um mini curso, né? Vamos tratá-lo assim, porque o senhor deu várias dicas, compartilhou com a gente bastante. Então, fica aqui a dica do Instituto Chiavenato. Acredito que seja esse o contato direto com o senhor para quem quiser acompanhá-lo depois do nosso programa? Sim. Pode ser o Instituto. Pode então, ser. Mais uma vez, a gente está colocando aqui o link. Eu quero muitíssimo agradecê-lo mais uma vez pela presença do senhor, mais uma vez parabenizá-lo e deixar aqui o canal sempre de portas abertas para o senhor. Ok, eu só gostaria de acrescentar uma coisa. Por favor. Eu devo muito à minha esposa, que realmente me ajudou muito. Está aqui nos acompanhando, está aqui acompanhando a gravação. E ao meu neto, Lucas Chiavenato, que hoje assumiu o Instituto Chiavenato, está fazendo um trabalho maravilhoso nesse instituto. Muito bom. Eu até parabenizo a ele todo dia que passa, fazendo um trabalho de, vamos dizer assim, de uma tecnologia avançada para o mundo atual. Está se adaptando aos momentos atuais, é isso? Sim. Um belo exemplo dessa adaptação em futuros. Muito bem colocado, professor. Então, mais uma vez, muito obrigada, parabéns ao senhor. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Encast. É um prazer receber vocês. Hoje um programa super especial, então vou pedir para vocês escreverem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Saber se vocês já foram alunos do professor Chiavenato, se já leram algum dos seus livros. Eu imagino que sim. Não, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa da área da gestão, da área da comunicação, que não tenha estudado por um dos livros do professor Adalberto Chiavenato. Então fica aqui o meu pedido para vocês comentarem. Eu gostaria muito de acompanhar isso. Bom, siga as redes sociais do CRA São Paulo, se inscreva aqui no canal do CRA São Paulo, canal Serviço da Administração. Sou Maria Rita Werneck, é um prazer tê-los e tê-las aqui no próximo episódio. Até mais!